Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. E hoje nós estamos falando sobre harmonização ambiental. E para isso nós fomos buscar a especialista nessa área, que é a consultora Ira. Ira, como é que funciona isso? A pessoa te contacta, chama você, convida você para um bate-papo, e a partir daí você chega na empresa, na residência, o que acontece? Normalmente o primeiro contato, até para que eu possa saber, porque normalmente a primeira preocupação do cliente é quanto isto vai me custar, né? Então, o primeiro contato eu preciso pelo menos ter uma noção do espaço que isto vai me levar de tempo para que eu faça o meu trabalho, né? Então, normalmente eu gosto de conhecer o local para ter essa ideia e ter um primeiro contato, porque uma das coisas mais importantes nesse meu trabalho é ter uma empatia entre eu e a pessoa da qual eu vou interferir na vida dela, porque o meu trabalho acaba fazendo isso, né? Então, depois deste primeiro contato, normalmente é fornecido um orçamento e dentro deste ok, aí sim se inicia o processo, que qual é? Se é uma residência, eu vou tentar, à medida do possível, conversar com todos os ocupantes da casa. Por que eu digo se possível? De repente, eu tenho uma criança de 2 anos. A informação que essa criança vai me dar, apesar de que ela vai me dar, mas é muito pouco dentro do que eu preciso. Então, ou às vezes já aconteceu, por exemplo, eu tenho um casal onde um deles prefere não se envolver. Então, eu até converso um pouco para entender, porque, como eu disse, eu estarei interferindo neste ambiente, né? Numa empresa, eu preciso, no mínimo, de alguém com autonomia para que faça isso implantar. Então, normalmente, a partir do momento que eu converso, normalmente quem me chama ou é o diretor daquele setor ou é o dono da empresa. Depois disso, eu sei que não é ele que vai implantar meu projeto, eu preciso de alguém que eu chamo de braço direito, esquerdo, pernas, braços, que é a pessoa que vai acompanhar todo o processo real do operacional. E aí eu começo a ver, se é uma empresa de um porte médio, e tem, por exemplo, até 20 funcionários, eu vou conversar com todos os funcionários, inclusive os faxineiros, tá? Agora, se é uma empresa, como já aconteceu, de 300 funcionários, é humanamente impossível, então eu faço por amostragem. Por que é importante conversar com essas pessoas? Eu não habito aquele local. Eu vou, sim, dar sugestão, vou fazer melhoria, mas eu preciso saber o que está acontecendo. E isso só quem habita que pode me passar. Por isso é essa necessidade. Depois desse trabalho de conversar com as pessoas, fazer este levantamento, aí eu faço o levantamento do local, que é, como eu disse, todo o levantamento de subsolo, como que está a energia desse local. Para isso nós temos algumas medições, alguns gráficos de aferimento. Um é a régua de Bovis, que me dá como que isso está funcionando em termos de intensidade, ou em angstrom, né, de radiatividade. Porque nós temos, a partir de 6.500 angstroms, nós consideramos o ambiente saudável. Dali para baixo, nós entramos em frequências de doença, né? Então, isso é uma das coisas que a gente analisa. Outra é Bovis, que me dá... Bovis, que me dá a vibração daquele ambiente. Então, provavelmente, um ambiente que se usa pouco vai estar com uma energia baixa, um ambiente que se usa muito vai estar com uma energia muito alta. Isso precisa ser equilibrado, né? Dentro do Feng Shui, a base dele é exatamente isso, equilíbrio. Nada pode ser muito, nada pode ser pouco, né? Depois aí deste levantamento, desse trabalho feito, aí eu brinco que eu vou para o meu operacional, que é montar um relatório de tudo isso. Normalmente, dentro do meu trabalho, eu faço um relatório pessoal para cada indivíduo que eu conversei, onde tem dados de como esse indivíduo lida com este espaço. E dados, inclusive, de como esse indivíduo é, para que ele possa se conhecer um pouco, né? E depois disso, principalmente quando é empresa, eu costumo posicionar através da planta baixa quais são as melhores posições para essa pessoa ficar. E para a questão do ambiente, ele recebe um outro relatório, aí sim, com todas as correções necessárias. Isso feito, entregue para o cliente, né? Aí eu normalmente dou um prazo de 90 dias para que ele implante tudo isso. E aí eu deixo, normalmente em aberto, uma terceira visita, da qual eu vou e junto com o cliente nós vamos ancorar as energias mudadas. E eu vou checar se todo o trabalho que eu solicitei
ele foi feito de fato a contento. Porque às vezes não, a maioria das vezes eu indico o gráfico, aí chega lá a pessoa e fala, mas eu esqueci do gráfico ali. Eu esqueci dali, porque é uma quantidade de informações muito grande. Então, normalmente a base é isto. Tá certo. Agora, isso vem, pelo que você relatou, é um trabalho muito técnico, muito fundamentado, muito analisado, isso vem pormenorizado para quem for implantar. Agora, na implantação disso aí, pode haver um choque. Aí você tem que voltar para interferir. Por exemplo, eu mudei uma sala e uma pessoa que estava bem, de repente, começa a não se sentir bem. Pode acontecer isso? Pode, como eu disse, o ser humano é a chave. Né? Lógico que eu tento, à medida do possível, observar o ser humano que eu vou mexer e tento discutir isso muito, não só com a pessoa, como com quem vai fazer a mudança, do quanto isso pode interferir no todo. Mas às vezes tem coisas que são necessárias. E uma coisa que eu gosto de colocar muito para todos os meus clientes, a partir do momento que eu estou trabalhando num lugar, eu chego lá e ele está numa frequência vibracional. A hora que isso se harmonizar, ela vai entrar numa nova frequência vibracional. E principalmente empresa, eu gosto de deixar muito claro, eu não tenho nenhum controle sobre a energia. Então, se existe uma pessoa que a frequência dela é muito diferente da nova frequência estabelecida, essa pessoa ela não vai se sentir bem, ela vai sair. Então, eu coloco muito isso principalmente para a empresa. Se começar a sair o pessoal, lógico que dentro de um limite, mas é possível sim. Mas aquela é uma pessoa, vamos imaginar que é o dono da empresa, ele não pode sair. Não estou bem. Sim, eu vou voltar lá e vou ver o que aconteceu. Né? E uma coisa que é importante observar, nós vivemos num entorno. Então, às vezes eu faço toda uma consultoria, se preocupa com tudo isso, implanta, depois de 6 meses o vizinho resolve fazer um prédio. E aí ele começa com bate-estaca. Ele vai alterar o teu subsolo. E, às vezes, isso vai precisar ser de novo diagnosticado e corrigido. Então, nós estamos sempre falando de um ser vivo que está mudando o tempo todo. Tá certo. Agora, da sua implantação, Ira, você vem, faz implantação, muda a sala, muda móvel de lugar. De repente, eu preciso contratar um outro funcionário, fazer uma divisória. Aí, eu tenho que lhe consultar para isso? Se há uma mudança grande... Né? Que nem eu tenho uma empresa que eu costumo atender que de repente ele fala, Ira, cheguei a 10 funcionários novos, porque realmente é uma empresa que eu brinco muito, que toda vez que a gente faz o ancoramento, o poder mental dessa pessoa é muito grande, porque ele faz essa empresa crescer em menos de um ano. Né? E aí normalmente ele me chama e a gente faz um complemento do trabalho sim. Agora é um funcionário, olha, é um funcionário, por exemplo, chave. Não, vai me passar, eu vou passar os dados para alocar essa pessoa da melhor maneira possível. Até para que ela não se sinta muito desconfortável em relação ao todo. Porque todo mundo vai ter um mapinha dele e eu não. Né? Então, normalmente eu faço isso sem problema nenhum. Tá certo. Nós estamos conversando aqui com a consultora Ira. Estamos falando sobre harmonização ambiental essencial para a sua prosperidade. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.